Quero fazer um pedido a você, principalmente você que está em casa. Manda o link aí do nosso culto para os seus amigos, para os irmãos, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas com esta mensagem. 7 coisas que Deus odeia, ou que o Senhor odeia. Isso com base em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Lendo este texto, fica claro que o pecado é desastroso, é um desastre, arruína a vida da pessoa, arruína a vida física e, sobretudo, a vida espiritual, arruína a vida familiar, arruína a vida social, muitas das vezes destrói o emprego da pessoa, o trabalho da pessoa, que a Bíblia diz que por causa da prostituição, do adultério, a pessoa chega a pedir um bocado de pão, principalmente se o alcoolismo está associado à imoralidade, e com esses vem a corrupção, e muitas das vezes com esses 3, a violência. Aí a situação fica mais difícil ainda. Então, o pecado é muito desastroso. Mas além do pecado ser desastroso para o ser humano, ele é repugnante para Deus. Deus não aceita o pecado de jeito nenhum. E uma imagem clara disso está hoje nesse período de pandemia. Que quando a gente vai a um lugar, chega em casa, eu mesmo faço isso. Chego em casa, passo pelo corredor, tiro a roupa, vou para o banheiro, tomo banho, bem banhado mesmo, com sabão, com sabonete e tudo, para depois entrar em casa. A gente se sente como que esteja contaminado. É assim que é o pecado. Ele é desastroso e ao mesmo tempo repugnante para Deus. De forma que um Deus santo, e a Bíblia diz que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então Ele é santíssimo. Um Deus santo detesta o pecado. Não pode aceitar o pecado, nem na minha vida e nem na sua vida. Para que Deus possa ter comunhão conosco, nós precisamos estar em comunhão com Ele também, como está escrito: sede santos, como é santo aquele que vos chamou. Então, um Deus santo detesta o pecado. E o texto claramente, estas 6 coisas, o Senhor abomina, aborrece. A 7ª Ele abomina, significando dizer que o texto não está limitando o pecado em 7. Eu disse inicialmente que não são só estas coisas que Deus aborrece, e nem tampouco que o 7º pecado é pior do que os outros, mas que o texto está falando que há 7 coisas que o Senhor abomina. É linguagem da própria Bíblia, você vê essa mesma linguagem em outros lugares. Vamos então às 7 coisas que o texto cita, que o Senhor abomina, que o Senhor aborrece. A primeira, olhos altivos. Agora olhe para cá, porque o que eu vou dizer você não vai encontrar aí, a não ser que você tenha uma Bíblia de estudo na mão. Olhos altivos. Nós encontramos aqui nesse texto e na Bíblia toda uma linguagem corporal usada nas Sagradas Escrituras, ou de várias partes do corpo que são empregadas nesse texto para nos ensinar. Aqui o texto fala de olhos, fala da língua, fala das mãos, fala do coração, fala dos pés também. Então observe muito bem que
O primeiro pecado dessa lista que Deus aborrece, que Deus odeia, são olhos altivos, que significa coração altivo, ou seja, coração orgulhoso, significando dizer que o homem mau emprega tudo quanto é e tudo quanto tem para praticar os seus atos maléficos. E aí onde o Senhor Jesus Cristo disse que os filhos das trevas são mais hábeis, são mais chegados às trevas do que os filhos da luz à luz. Os filhos das trevas são mais apegados às trevas do que os filhos da luz à luz. Tem um hino aí, parece que é de Silvan Santos, que diz: as minhas mãos, os meus pés. O que é que ele usa mais? E aqui o texto vai falar que o homem usa tudo que tem e tudo que é para praticar os seus atos maus. E eles fazem isso com muita precisão. Então, quando o texto diz olhos altivos, está falando também de coração altivo, que significa aquele que desdenha contra os outros. Os outros são considerados indignos diante dessas pessoas que têm olhos altivos. Eu gosto de dizer que essas pessoas andam de sapato alto. E pense num salto, olhando os outros assim. Olha o que diz este versículo aqui: há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. O texto insiste em dizer que as pálpebras são levantadas. Quando diz que são levantadas, a gente já imagina que é para cima. Mas o texto completa: levantadas para cima. Vou repetir: há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Olha isso na linguagem de hoje. Há pessoas que são tão orgulhosas, tão altivas, que os olhos que olham os outros com desprezo, suas pálpebras são levantadas para cima, olham os outros com desprezo. Isso é o que diz a linguagem de hoje, se referindo dessas pálpebras levantadas para cima. Então, o olhar altivo, que é o mesmo que um coração altivo, significa que o indivíduo desdenha contra os outros, considerando os outros indignos de ser olhados, ou de serem olhados. Sabe, aqueles que dão uma rebanada, que não dá atenção. Queridos, eu lembro uma vez que eu saí aqui do templo e tinha um irmão disciplinado lá fora. Eu não lembro quem é. Eu só sei que na época eu sabia que ele estava disciplinado, sentado na calçada, do lado de fora do muro da igreja, na rua mesmo. Quando eu o vi sentado lá, eu fui onde ele, estendi a mão e disse: a paz do Senhor, meu irmão. Ora, dar a paz do Senhor para uma pessoa que está disciplinada, isso é contrário à Assembleia de Deus, principalmente lá nos primórdios. Quem está disciplinado não tem paz e comunhão. Quem está disciplinado não tem direito de entrar num culto de doutrina, num culto de oração, num culto de ser. Era assim no início. Eu vi contar a história de um irmão que ficou disciplinado, e aí ele então veio para o culto de oração. O porteiro disse: espera aí, meu irmão, eu preciso falar com o pastor. O pastor disse: não entre, não deixe ele entrar. Mas só que ele insistiu e o pastor disse: não, deixa ele entrar. Começou a oração e ele se ajoelhou na porta do lado de fora. O irmão recepcionista, o porteiro, chegou e disse: pastor, o irmão se ajoelhou lá do lado de fora, deixa ele lá do lado de fora.
Só que Deus mandou uma onda de poder e batizou muito crente no Espírito Santo. E eu vou usar a minha linguagem. E a labareda, a chama do Espírito foi lá fora. Eu estou apenas tentando ilustrar, porque o Espírito Santo precisa fazer isso. Ele é onipresente. Ele está aqui no púlpito, ele está aí no banco com você, ele está em casa onde o irmão estiver, em toda parte. E o irmão lá fora foi batizado do Espírito Santo. E aí o porteiro corre para o pastor e diz: pastor, aconteceu algo. Que foi? O irmão foi batizado lá fora. E o pastor, chorando e falando em mistério, disse: deixa ele entrar, quem sou eu para impedi-lo, se o Senhor o agraciou com o batismo do Espírito Santo. Então, eu, quando vi o irmão disciplinado, mesmo não sendo, digamos assim, pelo costume, ele não deveria ser saudado com a paz do Senhor, mas eu cheguei lá, estendi a mão, peguei na mão dele: a paz do Senhor, meu irmão. E ele começou a chorar. Eu disse: por que o senhor está chorando? Ele disse: eu não quero saber a importância dessa sua saudação para mim. Pastor, quando a gente está disciplinado, os crentes viram as costas, quebram esquina, não tentam falar com a gente. É como se a gente fosse um leproso, como se a gente fosse uma pessoa. Eu sei que a pessoa disciplinada está sem cobertura espiritual, mas o texto sagrado deixa bem claro que há uma geração que tem o olhar que olha para cima, e não é apenas nesse sentido, mas no sentido geral, fazendo com que as pessoas se sintam desprezadas, se sintam lixo, se sintam, vou usar uma linguagem do meu interior, se sintam mulambos. Mulambos é pedaço de panos velhos, que não serve para nada, nem para amarrar feridas, como aconteceu com os leprosos. E o texto deixa bem claro isso, que essas pessoas desdenham dos outros, ou contra os outros, considerando os outros indignos de serem olhados. Pois o indivíduo altivo, que tem o olhar altivo, se sente em alta conta, mais importante do que os outros. E eu pergunto: existe isso entre nós? Se existir, precisa ser corrigido. Você se comporta assim, então seu cristianismo precisa ser repensado, precisa ser corrigido, porque as Sagradas Escrituras dizem claramente que os cristãos se chamavam de irmãos, porque se sentiam iguais na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você entendeu? Se você entendeu, diga glória a Jesus. Olha esse outro versículo aqui, ainda no mesmo assunto: porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, soberbos, arrogantes, o Senhor abate. Deus não gosta do soberbo. Olha esse outro versículo, agora Salmo 101, verso 5. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Deus não suporta coração altivo e soberbo, as pessoas que se sentem superior às outras pessoas. Olha 1 Pedro 5:5, porque Deus resiste ao soberbo, porém dá graças ao humilde, mas ao soberbo ele resiste. Olha o que diz Mateus 5:3, esse você conhece: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E o próprio Senhor Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Provérbios 8:13, para terminar esse tópico: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço, diz o proverbista. Olha ainda Provérbios 6:14, que nós 16:6, desculpe. Pelo temor do Senhor os homens se
se desviam do mal. Mas os arrogantes não temem a Deus. Os que têm olhar altivo não temem a Deus. É por isso que eles serão desarraigados, é por isso que eles serão destruídos, como diz o texto sagrado. Então, a lição é: o Senhor odeia quem tem olhar altivo. Olhe para o seu irmão, mas entenda que ele ou que ela é a imagem e semelhança de Deus, da mesma forma que você. Deus não fez ninguém diferente, nós somos iguais na presença do Senhor nosso Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Um outro pecado que o texto diz que Deus odeia: língua mentirosa. Isso nós falamos bastante, exaustivamente, lá em Tiago, quando nós estudamos a carta de Tiago. Só quero relembrar o texto que diz assim: olhe, meus irmãos, começando do verso de número 3. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Nós estudamos esse texto aqui, mas como esse texto está falando da língua mentirosa, eu quero definir o que é mentir para você. É possível que você saiba o que significa mentir, que é fazer declarações propositalmente falsas. A pessoa sabe que o que vai dizer não é verdade, é falso o que vai dizer, são meias verdades que envolvem falsas impressões. Russell Champlin diz que um exagero proposital, não tem aqueles crentes exagerados, é mentira. Um exagero proposital é mentira, e isso pega pesado quando é para pregadores, irmãos e irmãs, que na hora que pega no microfone já estão falando uma língua que não é estranha, uma língua que ele inventou, que ele treinou. E aí vocês sabem muito bem disso. Fique bem atento, peça um discernimento espiritual, que você vai conhecer quando é língua estranha e quando não é. Você vai conhecer quando é profecia de Deus e quando não é. Já estudamos aqui também sobre as fontes da profecia: o Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito diabólico. Existe a profecia puramente humana, existe a diabólica, e existe também a divina. É dever seu discernir os espíritos. A Bíblia diz isso claramente, que é um dever seu. Então Champlin diz que um exagero proposital ou uma declaração parcial proposital é um tipo de mentira. A meia-verdade é mentira, e o exagero também é mentira. Tem pessoas que estão exageradas. Até mesmo as verdades proferidas com o intuito de enganar, naquilo em que visam iludir, não passam de mentiras. É uma verdade, mas está sendo dita com o intuito de enganar, não passa de mentira, segundo Russell Champlin. Então, meu amado e minha amada irmã, mentir é um dos pecados mais comuns entre os seres humanos, e muitos consideram como que um pecado leve. Você já viu alguém ser disciplinado por mentir? Mas a mentira lá no Novo Testamento tirou a vida de Ananias e Safira.
Pedro foi enfático, porque mentiste ao Espírito Santo, não mentiste aos homens, mas a Deus. A propriedade era tua, vendendo o dinheiro estava na tua mão. Se não quisesse vender, ninguém ia te obrigar a vender, e estando o dinheiro na tua mão, ninguém te obrigou a trazer esse dinheiro para cá. Por que você deixou o diabo colocar no seu coração essa mentira? Você dizer que trouxe o valor total, quando está trazendo apenas a metade. O dinheiro é teu, para que você deixou isso acontecer? Quantos crentes mentem na questão do dízimo, quando não dão o dízimo, mas dão apenas parte com o nome de dízimo? Quantos crentes mentem nas ofertas, quando não contribuem segundo as suas posses, e com um coração generoso, voluntário? Então é preciso que nós compreendamos isso. Então muitos consideram isso uma falta leve, mentir. Porém, Deus aborrece a mentira, e para Deus esse pecado é abominável. Principalmente mentir com a sua palavra para enganar, como no caso de Tiago, sobre as falsas doutrinas, ensinos errados. A Bíblia é clara que quando alguém tem um sonho, conte como sonho. E Deus é taxativo quando diz: como você está falando no meu nome, profeta, se eu não te mandei falar? Eu não pus palavras na tua boca, eu não pus palavras no teu coração, eu não te concedi os meus oráculos. Como é que você ousa falar no meu nome sem eu ter te enviado? Profeta falso, mentira, em nome de Deus. Visões, tem pessoas que mentem nas visões. Tem um sonho, conte o seu sonho, mas não diga que é Deus que está mandando você falar. Já vi pessoas atemorizadas, chorando, porque tem uns que têm prazer de apavorar as pessoas com seus sonhos e revelações falsos, ou que tiveram sonho, mas que estão contando como que Deus lhes tenha falado, tem um título de profeta ou de profetiza, e sai atemorizando as pessoas. Muito cuidado nisso. Deus aborrece a mentira, e o pecado da mentira para ele é abominável. Provérbios 12:19, o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Quer dizer, desaparecerá. Provérbio 12:19. Ainda Provérbios: trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, mentindo, enganando. E aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Quer dizer, quem trabalham com a língua, buscando o tesouro, são impelidos, ou seja, buscam a morte. Ainda Provérbio 16:28 diz: a língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Mas ainda tem mais aqui, ainda em Provérbios, agora 10:18 diz: o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Aí você já sabe o que é difamar. Provérbio 30:10 diz: não calunies o servo diante do Senhor, para que te não amaldiçoe e não fiques culpado. Eu citei Provérbios, mas tem outros textos que falam contra a mentira, que Deus não aceita a mentira, mas abomina a mentira. Quem é o pai da mentira? Vocês lembram quem é? O diabo. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Jesus Cristo. Em 8:44 de João, está ajudando aqui o pastor Manuel, Jesus chama ele de o pai da mentira. E os mentirosos? Dá a entender que o diabo que os mentirosos são filhos também do inimigo. Lá em Apocalipse diz: ficarão de fora
Mentirosos. Eles estão numa lista meio pesada. Me ajuda aí, quem que está nessa lista? Os mentirosos, os feiticeiros, os roubadores, os ladrões, os beberrões, os assassinos. Quem? Fala, idólatras. Idólatra. Lê aí, pastor Manuel, pega esse microfone aí, só para você ver em que lista está o mentiroso, o que ama a mentira, o que gosta da mentira. E ainda tem um negócio de uma mentira santa. Quem foi que disse isso, meu irmão? Não existe isso não, vamos lá. Meus irmãos, Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Pronto. Olha aí para onde vai o mentiroso. Mentiroso. Vai para o inferno. Pregador mentiroso, pastor mentiroso. Está entendendo? Crente mentiroso. Eu não vou nem falar nas pessoas que não são crentes, porque elas, infelizmente, quase todas já são. Mas estou falando dos que se dizem cristão, ou dos que são cristãos. Não pode compactuar com a mentira de jeito nenhum. Então, Deus abomina, está bem claro aqui. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa. O próximo pecado dessa lista é mãos que derramam sangue. Eu não vou falar muito disso aqui, porque está falando dos assassinos. E os assassinos são culpados, são criminosos. Então a Bíblia também fala disso vastamente. E quando nós falamos de Tiago, nós falamos das pessoas que assassinam, não enfiando uma faca, não puxando um gatilho, não dando uma comida envenenada, não enforcando uma pessoa, mas assassinam as pessoas com a sua própria língua. Quer dizer, falando mal, difamando, ferindo, destruindo as pessoas com a própria língua. Mãos que derramam sangue inocente. Mas aqui está falando diretamente dos assassinos, e por isso eu não quero me deparar, porque a Bíblia é muito clara, já disse ali o texto, que os assassinos ficam do lado de fora. A parte deles também é no lago de fogo que arde com enxofre para sempre. O próximo pecado: coração que trama projetos iníquos. Gente, isso aqui a gente vendo lá fora, é normal a gente ver isso nas pessoas que não temem a Deus, que não conhecem a Deus, que não nasceram de novo. Mas a gente vê isso num crente. Isso pode ocorrer. Então, está sendo descrito aqui o homem iníquo, o ímpio. Mas é preciso que você entenda que o ímpio não é a pessoa descrente apenas, mas a pessoa que pratica impiedade. E muitas vezes esta pessoa, a gente vê esse ímpio em um cristão. Quando eu cheguei aqui, o pastor Boaventura chamava um crente de ímpio. Eu fiquei apavorado, eu fiquei escandalizado. Eu tinha 28 anos. Como é que um pastor chama um crente de ímpio? Mas hoje eu entendo porque que o pastor o chamou de ímpio, porque é ímpio mesmo. Pronto, está dito. Então, esse homem iníquo, lá no seu interior, no coração, na alma, ele é corrupto. Ele é intrinsecamente um corrupto. E o que se torna a fonte originária de todos os tipos de planejamento maligno. Quer ver? Observe muito bem como isso é maligno. Lá muito atrás, assim que eu cheguei aqui, na hora, esse irmão pode até me ver hoje na internet, se ele ainda estiver vivo. É até bom que ele veja.
Mas o pastor Boaventura me liga dizendo assim: pastor Raposo, receba aí o missionário tal, não vou citar o nome dele, vou preservar o nome dele, que ele pode hoje me ver pela internet. Pastor, receba aí o missionário tal, que está sendo enviado pelo pastor Zé Arcanjo, de Deus, 2 ícones da Assembleia de Deus do Maranhão, Boaventura e Zé Arcanjo. Como é que eu ia duvidar desse moço? Não tinha como duvidar. Mas na hora que ele pôs o pé lá na porta de entrada, Deus me disse aqui: mercenário. Mas estava aqui no meu ouvido: receba o homem com carinho, está sendo enviado pelo pastor Zé Arcanjo. E eu dei a oportunidade para ele. Ele mentiu a beça, profetizou a beça, profetizou para mim. E a igreja pegando fogo. A igreja não teve a visão que eu tive, não teve a revelação que eu tive. Para resumir, que eu não quero contar tudo, ele mentiu demais. Mas sabe qual era o plano dele? Olha o plano maligno dele: prostituição. E foi isso que aconteceu, porque eu não tive como livrar as ovelhas da mão do lobo. Quando eu vim conseguir, digamos assim, resolver o problema, já tinha 8 dias, e ele já tinha feito um estrago. Por isso, na hora que o pastor tocar a trombeta, escute, porque nós velamos por você, como quem vamos prestar contas diante de Deus. Você é responsabilidade minha. Eu tenho o dever de lhe defender, de lhe proteger, tenho o dever de lhe alimentar com a palavra de Deus, tenho o dever de lhe guiar a pastos verdejantes e a águas cristalinas. É isso que Jesus faz conosco, e é isso que Ele nos ensina a fazer com a igreja. Entenda isso muito bem. Mas coração que trama projetos iníquos, malignos, visando benefício próprio, em detrimento de outras pessoas. Tal homem inventa inúmeras imaginações, que são planos para a prática do mal, do pecado. Ele dedica a sua vida a traçar planos complicados, que produzem confusão. Isso são palavras de Champlin novamente. Então, o homem corrupto é corrupto de dentro para fora. Não há nele saúde espiritual. Ele é podre e espalha essa podridão com uma certa ferocidade. Tem prazer de espalhar o seu mau cheiro, a sua podridão. Isso porque ele é iníquo. Coração que trama planos iníquos, projetos iníquos. Olha o que diz Gênesis 6:5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Deus encontra apenas Noé em toda aquela geração, só ele e a sua família, que praticavam a justiça. Os outros só tinham pensamentos maus, maléficos, pensamentos malignos. E Provérbio 6:14 denuncia esse mesmo pecado. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Esse é o homem iníquo, ou seja, o homem que trama projetos iníquos, segundo esse texto. Nós esperamos vê-los lá fora, ou vê-lo lá fora, mas infelizmente, vez por outra, irmãos, a gente encontra um aqui. Quando eu digo aqui, não é em Bacabal, eu digo dentro da igreja. Infelizmente, as divisões, irmãos, vêm de onde? Só você dá uma olhadinha. Só projetos iníquos, projetos maléficos. Vamos para o 5º pecado dessa lista. Vamos ler de novo a lista. Estas 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam para correr para o mal.
é semelhante ao coração que trama projetos iníquos, os pés que apressam a correr para o mal. Então, aquilo que é planejado no coração iníquo, no coração pecador, logo é posto em prática na realidade pelos pés. Os pés são os agentes corpóreos e das expressões externas. Esses pés, que são ruins, porque é de um homem ruim, correm. Esses pés não andam, eles correm, têm pressa de correr para o mal. Eu não sei se vocês já viram é tipo uma piada, mas pode servir aqui de ilustração aqui. Eu vim contar a história de 3 irmãos que estavam conversando, amigos, e começaram a conversar entre si. Disse, rapaz, o primeiro falou disso, rapaz, a minha fraqueza é bebida alcoólica. Eu não consigo ver uma cerveja gelada, não consigo, sou fraco demais e acabo caindo, pecando. E o outro disse, pois a minha fraqueza já é mulher, não consigo ficar sem adulterar. Falar nisso, nós tivemos um irmão aqui em Bacabal que entregou a congregação faz muito tempo, antes dessa internet ser o que é hoje. Não sei nem como é que está esse irmão hoje, não sei por onde ele está, não está em Bacabal, nunca ouvi mais. Entregou a congregação porque ele não conseguia vencer a pornografia. Não conseguia vencer a pornografia. Então o irmão disse assim, eu não consigo vencer. Essa é a minha fraqueza. O terceiro amigo do grupo, dos 3, ficou calado. E os 2 futucaram ele e tu. Não vai falar não? Não, vou ficar por aqui mesmo. Quer dizer que não tem fraqueza. Eu disse, já que vocês falaram, eu quero dizer também qual é a minha fraqueza. A minha fraqueza é que eu não consigo ouvir essas coisas, que eu fico doidinho para contar. E já estou querendo ir lá onde o pastor, contar o que vocês disseram aí. Então tem pessoas que se apressam para o mal, para fazer o mal, para praticar o mal. Então, os pés são ligeiros, eles não andam, eles correm para o mal. A pessoa se vê ansiosa para praticar o mal. O homem tem uma mente má, criminosa. Quando eu falo homem, o ser humano, pode ser a mulher também. Sim, senhor. Lê bem aí no microfone, fala aí no microfone. Esse que se apressa para o mal, seus pés são apressados para o mal, é aquele que busca incessantemente pecar. Ele busca as oportunidades para pecar. Pronto. Está bem definido aí pelo pastor Jorge. Obrigado, pastor Jorge. Ele procura, eu gosto de dizer isso em outras palavras, vive fuçando lixo, vive revirando lixo, no celular, no computador, na televisão, lá por fora, vive procurando a oportunidade de praticar o mal, de pecar, de desobedecer a Deus. Vivem para prejudicar seus semelhantes, são pecadores profissionais. Pecar é a única razão de sua existência. Essa gente opera obras iníquas com ganância e com prazer. Jó diz isso claramente assim, que o homem mau saboreia o mal, gosta tanto do mal que deixa debaixo da língua e não quer engolir. Mesmo que uma criança com o último pedacinho de chocolate, que não quer botar na boca, e quando bota não quer engolir, porque é o último de tão gostoso. Essas pessoas gostam assim, têm prazer, ganância de praticar o mal. Provérbios 1:16 diz, porque os seus pés correm para o mal, e eles se apressam a derramar sangue. Isaías diz a mesma coisa, os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Romanos 3,15 também diz a mesma coisa, os seus pés são ligeiros para o mal.
para derramar o sangue, para enganar alguém. São as pessoas más. E o texto é muito claro quando diz que Deus odeia estas pessoas que se apressam a correr para o mal. E por último, meus queridos irmãos, versículo 19, você fechou a Bíblia? Quero que você leia agora o versículo 19. Você aqui, você em casa. Vou aguardar você um pouquinho. Já deixaram marcado? Quem está com a Bíblia aberta? Vamos lá, 1, 2, 3, leia. Testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. A testemunha falsa, eu não vou falar muito dela, porque é o mesmo mentiroso. É o mesmo mentiroso. Aqui é o pecado de dizer mentiras no tribunal, buscando prejudicar algum oponente. Mas pode ser também alguém mentir para livrar alguém. A gente já viu isso em vários lugares, em vários contextos, obrigado. Até no contexto eclesiástico. Encobrir uma falta de alguém para ser apresentado a diácono, ser indicado para um dirigente de congregação, ser indicado para um ministério, e depois é que se revela. Se Deus não revelar no momento, que às vezes Deus revela no momento, para a liderança. Então, em vários contextos a gente vê isso aí, mas aqui no texto é praticamente as pessoas que mentem no tribunal buscando prejudicar alguém. Esse pecado desobedece o 10º mandamento, quando o texto diz: não dirás falso testemunho contra o teu irmão. Quer dizer, mentir para destruir alguém ou para arruinar a vida de alguém. E o último, o que semeia contenda entre irmãos. Eu queria pregar hoje só sobre esse assunto, mas eu resolvi falar sobre a lista toda, e então fiquei com pouquinho tempo para esse pecado aqui, o que semeia contenda entre, só mais uma vez, entre, você que está em casa, entre irmãos. Contenda entre irmãos. Isso aqui está falando no contexto espiritual. E quando o texto sagrado diz claramente: estas 6 coisas o Senhor abomina, e a 7ª o Senhor aborrece, e a 7ª o Senhor abomina, na linguagem de hoje, parece que esse pecado é pior do que os outros da lista. Nós não vamos dizer que assassinar é menos do que isso, mas o que semeia contenda. Parece coisa simples, mas tem umas pessoas que têm os pés ligeiros para semear contenda. Semear a discórdia entre irmãos é algo terrível, e está acontecendo com muita frequência na igreja de hoje. E muito isso aqui tem contribuído, não o celular, mas as redes sociais. Pessoas que têm usado as redes sociais para semear contenda, para difamar, para arruinar vidas. Meu irmão, que interesse você tem em destruir a vida de alguém? É preciso você não ser cristão mesmo para você ter esse interesse. Um dia desses me enviaram um áudio de um pastor presidente de uma convenção. Olha aí, pastor. Quando eu ouvi o áudio, eu retornei para a pessoa e disse: não me mande mais essas coisas, e não divulgue isso, que ainda que o pastor seja cúmplice disso aqui, do que está sendo dito nesse áudio, essa pessoa não deveria ter feito isso. Porque, irmãos, é muito simples, já preguei isso aqui também, é muito simples a gente entender isso. O diabo arruina a vida de uma pessoa com adultério, arruina a vida de uma pessoa com corrupção, arruina a vida de uma pessoa. Aí você pode imaginar com qualquer outra coisa. Me ajuda aí com outras coisas.
Tem mais não? Só adultério e corrupção? Fala alto para eu entender. Hein? Mentiras. Com palavras. Furto, roubo. Arruina a vida. O diabo arruina a vida da pessoa. Ele pegou a espingarda diabólica dele e pá! Feriu a pessoa. A pessoa caiu no conto. E aí eu, como cristão, pego essa obra do diabo e começo a divulgar na internet. Vê aí o que fulano fez. Olha aí e tal. Não foi fulano que fez, foi o diabo que fez na vida dele. É bem verdade que a pessoa deu lugar, deu ouvido. Porque o diabo não obriga ninguém a pecar, irmãos. Ele induz. Tentação é a indução para o mal por sugestão do diabo. A pessoa morde a isca, como Eva e todos os que pecam. Morderam a isca. O diabo arruinou a vida da pessoa. Aí eu vou ter prazer de divulgar a vida da pessoa, destruindo a vida da pessoa, terminando de arruinar a vida da pessoa. Bota no ventilador. Lá muito atrás, um moço me disse assim, me chamava de mestre. Mestre, é verdade que vocês, ele não era crente, que vocês convidam pessoas descrentes, ou seja, cantores e pregadores, para pregar em congressos, e quando vocês vão pagar a conta lá no hotel, tem uísque, tem vodka, tem preservativo e coisas semelhantes? Eu digo, quem lhe disse isso? Eu vi o pastor pregando no rádio lá na minha cidade. Eu digo, é muita mediocridade um pastor pagar um programa caro como nós pagamos aqui, 3 mil por mês, 3 salários mensais, para anunciar a obra do diabo. Eu não me presto a isso, meu irmão. Eu sou pregoeiro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pregar a verdade do Evangelho. Mas pessoas há que têm esse prazer de distribuir contendas entre os irmãos. Então, é um pecado terrível e que tem aparecido frequentemente essas intrigas. Eu peguei aqui alguns textos também de Provérbios sobre os mexeriqueiros, os fuxiqueiros, para melhor dizer. Mexerico é um nome assim bem clássico, mas o bem mais conhecido mesmo é o fuxico mesmo. O que anda praguejando descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. O que anda maldizendo descobre o segredo. Já disse isso? Não. É 20:19, mas é repetindo quase a mesma coisa. O que anda maldizendo descobre o segredo. Pelo que? Com o que afaga com os lábios, não te entremetas. Quer dizer, o que lisonjeia, o que bajula. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, o que acontece? Cessa a contenda. Como o carvão é para o borralho, isso aqui é forte, e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender intrigas, rixas. Olha esse outro. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Então, o mexeriqueiro é esse que distribui contenda entre os irmãos. Mas eu quero terminar pedindo que você abra sua Bíblia no Salmo 133. Esse sim é o comportamento do cristão. Abra aí sua Bíblia, pastor Manuel, leia aí para mim por bondade. Salmo 133. Você já encontrou? Quero que você acompanhe. Já em casa, pegue sua Bíblia aí, meu irmão. Pegue sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí ligeirinho. Salmo 133. É o contrário desse que semeia contenda
entre irmãos. Leia, pastor Manuel. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É o contrário de tudo isso que nós já falamos. Esse deve ser o comportamento do cristão. Deve ser a atitude do cristão. No seu, a epígrafe que diz aqui, a excelência do amor fraternal. Quer dizer, nós somos cristãos, nós somos irmãos e devemos nos amar mutuamente, orar pelo bem-estar um do outro, orar para Jesus abençoar as nossas famílias, a família um do outro. Quando eu me ajoelho, é exatamente isso que faço. Hoje eu já fiz isso 2 vezes. Não é dizendo que eu oro não, que eu não me considero um homem de oração. Eu sei que tem pessoas que oram mais do que eu, mas quando eu me ponho de joelho na presença de Deus, é pedindo que Deus lhe abençoe, que Deus una marido e mulher, que Deus una pais e filhos, que Deus una irmãos na igreja, e que sejamos de fato o corpo de Cristo, que sejamos de fato irmãos uns dos outros. Para dizer amém, olha o que diz Champlin, citando um certo autor. Ele diz: quer em um relacionamento natural, quer em uma sociedade civil, quer na comunidade religiosa, no caso a igreja, semear contenda, semear discórdia é algo tão maligno que Deus abomina, que Deus não aceita, que é abominável aos olhos do Senhor. Provérbios 3,30 diz: não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. E mesmo que tenha feito mal, diz um certo autor, que a origem de todas as guerras, a fonte de todos os males está no próprio ser humano, porque o ser humano precisava ou precisa compreender essas verdades. Quando nós, sim, Gênesis 3:8, pastor Manuel, leia. Meus irmãos, ainda no contexto de Salmos 133, não haver contenda entre irmãos, Gênesis 13:8, o que o crente Abraão disse: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Amém? Nós somos irmãos. Lyndon Johnson disse: quão incrível é que nesta frágil existência nos odiemos e nos destruamos mutuamente. Aí me lembro de Paulo, que diz assim: filhinhos, se vos mordeis uns aos outros, tenham cuidado para que não vos devoreis também. Sabe o que é que eu vejo aqui? Briga de jumento. Você já viu briga de jumento? Você escuta a mordida de longe, mordida forte numa pele forte. Só que aqui não, que nós não somos tão fortes para aguentar essas mordidas e permanecer de pé. Por isso que Paulo diz: se vos mordeis uns aos outros, tenhais cuidado para não vos devoreis. Existem possibilidades suficientes em todos nós que queiram abandonar o domínio sobre as outras pessoas, para buscarmos o domínio sobre a natureza. O mundo é grande bastante para todos buscarem a própria felicidade, a sua própria maneira. Então, que nós nos amemos uns aos outros e não briguemos, como diz o texto que o pastor Manuel leu, porque nós somos irmãos, e somos irmãos de sangue. Ou não somos irmãos de sangue?
Eu sou seu irmão de sangue. Quem é meu irmão de sangue? Mas qual sangue que eu estou me referindo? Não é o sangue do papai e da mamãe, mas o sangue derramado lá na cruz, o sangue de Jesus que morreu por todos nós. Que nos amemos assim e deixemos que o Espírito Santo domine as nossas atitudes, domine a nossa vida, que Ele se assente no trono da nossa vida. Assim nós seremos verdadeiramente cristãos e não estaremos nesta lista dos 7 pecados de Provérbios que Deus odeia, que a sua alma abomina. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Você que está em casa, faz o mesmo. Você cometeu algum desses pecados? Você vive cometendo algum desses pecados? Peça perdão. Sinta a presença de Deus na sua vida. Vamos chamar o irmão José Oliveira para orar ao Senhor. Irmão José Oliveira Santos, chega a esse microfone e peça a bênção de Deus para a igreja que está aqui no templo, esses poucos irmãos, mas também para os irmãos que estão em casa, para os irmãos que vão ouvir essa mensagem em um outro momento com o tema 7 coisas que o Senhor odeia, para que não venhamos a cometer esses erros e sejamos agradáveis aos olhos do Senhor nosso Deus. Oremos. Querido, maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, nesta noite ouvimos os teus conselhos. Aleluia. E esta mensagem, e que tudo que nesta noite foi dito aqui, Senhor, seja eternizado em nossos corações. Sim, meu Pai. Tu usaste o teu filho, o sacerdote, teu filho, para nesta noite, sem dúvida alguma, ele foi um instrumento do teu Espírito. Aleluia. Para a edificação da tua igreja, nestes últimos dias em que estamos vivendo na terra. Oh Deus, obrigado pelo teu grande amor e pelos teus cuidados para com a tua noiva. Oh Senhor, e assim também nós queremos suplicar a tua bênção em favor daqueles que estão nos seus lares, em qualquer parte, não somente aqui na cidade, mas nem no Maranhão, mas em todo o Brasil. Os que estão ouvindo, os que ouviram nesta noite a palavra viva. Pai, e assim, meu Pai, nós queremos agora rogar da tua parte, libera para nós nesta noite ainda uma cura. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu não tenho dúvida, nenhum de nós que aqui estamos temos dúvida de que há de chegar a hora que tudo isso vai passar. Sim, meu Pai. Vai passar, Senhor, vai passar. E a tua igreja vencerá. E você que aqui está esta noite, não temas, não tenha medo, porque a tua vitória está marcada por Deus. O tempo é de Deus, aleluia, e Ele permite tudo isso porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e dele é a vitória, e a vitória vai chegar para o povo de Deus. Ó Pai, obrigado por tudo. Nesta noite, continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Eliette, quero que você repita aqui o hino que foi cantado, para a gente colher a oferta. Essa oferta de segunda-feira, irmãos, é para a nossa Secretaria de Missões. Como nós estamos vindo bem pouquinho, o pastor George deve ter aí uma outra estratégia, talvez fazer o culto missionário, não sei como, porque nós temos
uma folha de pagamento de R$30 mil todo mês, só com os nossos missionários, sem falar pastores, sem falar em funcionários. Então nós precisamos muito da sua sensibilidade espiritual, que você nos ajude com a sua oferta missionária e também enviar os seus dízimos e as suas ofertas para a nossa igreja, porque nós temos muita coisa a fazer. Vamos louvar a Deus, irmã Eliette, repetindo o hino, e você vai servir a Deus com a sua oferta. Nós vamos servir. Glória a Deus. Mais uma vez, saúde a todos com a paz do Senhor. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Jesus. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que
tudo vai passar. Glória a Jesus. Maravilha! Vamos ficar de pé, irmãos. Você aqui, você em casa. Você em casa. Osaías, irmã Rose, vamos voltar aquelas, como é que chama depois, as fotos, né? Vamos voltar. O irmão, na próxima segunda, você que está assistindo conosco, de onde você estiver, vamos disponibilizar aí o telefone aí dos irmãos, o contato, o WhatsApp, dos irmãos da nossa Secretaria de Assessoria de Comunicação, para você enviar sua foto, para a gente passar depois do culto. Encerrando, eu quero abraçar a irmã Ivoni, lá em Teresina, a irmã... Meu nome é tua mãe, menina. Ela está assistindo? Tá? Tira a máscara aí. A irmã Bebé. Estava caçado não, irmã Bebé, eu estou ficando velho, esqueci seu nome, né? Então, quem estiver assistindo conosco vai mandar a sua foto segunda-feira, para a gente ir passando aí. Eu não imaginei que a gente voltasse a isso, irmãos. A gente sempre ficou convidando 2 áreas, e agora voltamos a convidar só uma, por causa de que a situação está mais difícil. Mas o pastor Joabe tem um anúncio bem bonito para dizer aqui para a mocidade. 2 jovens por cada banco. Que dia é, pastor? Diga aí. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, como está na agenda da igreja, sexta-feira agora, dia 26, será a abertura do pré-congresso, seria na Coab, mas devido ao momento pandêmico, esse trabalho será acomodado aqui no Templo Central, e o pastor pregador será o pastor Manuel, será o ministrante da Palavra de Deus, e nós vamos se organizar, já falei com o pastor Raposo, em cada banco os 2 jovens, né? E certamente nós estaremos aqui para fazer um clamor pela nossa nação. Deus ouvirá a nossa oração e o povo de Deus será abençoado no nome de Jesus. Todos com máscara, ninguém sem máscara, ninguém. Não é apenas por causa das autoridades, não, é por amar você, que a gente insiste que você use máscara. Álcool em gel, certo? Pastor Joabe, ore ao Senhor. Quantos querem ainda oração? Oremos. Levante suas mãos, desocupe as mãos e ore. Você em casa, desocupe suas mãos para a última oração desse culto. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, nós te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor é bom e a tua bondade, ela dura para sempre, e a tua fidelidade de geração a geração. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. Meu Deus. O Senhor falou profundamente aos nossos corações. Iremos sair daqui, meu Pai, edificados por meio da tua palavra. Queremos ainda, Senhor, pedir uma bênção especial sobre o teu povo, sobre esta nação. O mundo, Senhor, está apavorado, mas a tua palavra diz, Senhor, que aquele que confia em ti é como o monte Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Que os nossos olhos, Senhor, estejam voltados para ti, que a nossa confiança esteja voltada para ti, que a nossa fé, Senhor, esteja em ti, e deste modo, Senhor, nós seremos mais do que vencedor. E assim, meu Pai, nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, nos livra do mal e do maligno, e que a tua boa mão esteja com o teu povo, no nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo sejam convosco, hoje e sempre, amém. Muito obrigado. Área 5, eu não apresentei, mas só tem mesmo a área 5. Congregação Getsemane, o pastor Ari não pôde vir por causa do serviço. Efatá, Maranata, Siloé e Pão da Vida. Deus abençoe vocês.